Pela intercessão de São Bento, sob a proteção de Deus, declara aberta a audiência pública convocada por esta Comissão de Finanças e Orçamento, demonstração, avaliação no cumprimento das metas fiscais do município referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Iniciando, destaco, costumeiramente as audiências acerca eram realizadas presencialmente, todavia, em virtude da pandemia Covid-19 e todas as orientações no sentido de evitar aglomeração de pessoas emitidas por essa Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, foi decidido por esta presidência que a consulta deveria ser feita mediante transmissão de vias redes sociais, alcançando assim o objetivo da devida publicidade sem pôr em risco a nossa população. Os munícipes que acompanham a presente audiência, se tiverem algumas dúvidas, sugestões, peçam que apresente através do Facebook da Câmara de São Bento do Sapucaí. Passa a palavra ao representante do Executivo para que faça as suas considerações. Karina. Então, boa tarde, quem está assistindo, boa tarde a Elza, Paulinho, o Marcos que veio acompanhar a gente aqui. Hoje a gente está fazendo a audiência quadrimestral, então referente ao primeiro quadrimestre do ano, que compreende janeiro a abril. Acerca de resultado primário, nosso resultado foi superavitário. Resultado primário, ele é a receita fiscal líquida menos despesa fiscal líquida. Tivemos um superávit primário de 3.580.000. A respeito do resultado nominal, a gente apresenta também um superávit. Ele considera dívida total, disponibilidades financeiras, a dívida flutuante, a dívida fundada, e o valor foi de R$ 1.958.000, superavitário. A gente falando também a preocupação, com a pandemia, queda de receita. Até o presente momento ainda não fomos afetados com quedas de arrecadação. Eu tirei um comparativo da receita corrente líquida do ano passado e desse ano, referente ao mês de abril. E nós tivemos 3.600.000 a mais esse ano, comparado com o ano passado. Então, por enquanto, não é momento de alarde ainda, só de atenção. Se tiver alguma pergunta aqui, a gente está disponível para responder. Presidente, peço a palavra. Com a palavra. Senhor presidente, Elza, contadora da Câmara, Karina, Marquinhos, aos funcionários dessa casa que nos assistem pelas redes sociais, uma boa tarde. Eu gostaria que a Karina pudesse explanar para a gente sobre essa questão dos encargos trabalhistas e sobre os precatórios. Se eles estão sendo honrados, se estão em dia, como é que está a situação dessa... Sim. Então, a respeito de encargos trabalhistas, pagamento mensal, INSS, FGTS, FASEP, todos os pagamentos são feitos no mês, dentro do prazo, nenhum deles está sendo atrasado. Nós temos uma dívida de parcelamento de INSS da gestão anterior, a qual também está sendo honrado o pagamento, ele já é retido de uma parcela do FPM. Precatórios, todo mês ele é pago, o cálculo é feito com base na receita corrente líquida, também continua sendo honrado e a gente está diminuindo o montante. Também gostaria que a Karina explanasse para a gente sobre os percentuais da educação, saúde e também se pudesse falar sobre a folha. Sim, então a folha está sendo o melhor índice que a gente está tendo. Na verdade, os índices estão aqui com o Marcos, ele já vai falar para a gente. Quer falar? Então tá. Então eu trouxe um resuminho aqui para a gente estar observando. O índice de pessoal, a gente poderia estar autorizado por lei, não podendo exceder em hipótese nenhuma 54% da receita corrente líquida do período, sendo que o limite prudencial é 51,30% da receita corrente líquida, e no presente momento, até o fechamento de abril, a gente está bem abaixo, a gente está com uma aplicação de pessoal com 43
17,85%, que corresponde a 14 milhões, aproximadamente 14 milhões e meio, de folha, encargos, INSS, FGTS. A saúde, a gente tem um limite, todos esses limites que a gente está falando, eles são limites de aplicação anual. Então, dentro do ano, a gente tem que atingir esse limite. Tudo é com base na despesa liquidada. A gente tem as fases da execução orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. O limite, ele é apurado com base no liquidado. Então, na saúde, o nosso mínimo constitucional é 15%. A gente está próximo a chegar a esse valor. Nós fechamos o mês de abril com 14,06%, mas com o incremento da demanda agora que a gente está tendo na saúde, com certeza vai ultrapassar esse limite, como tem sido nos outros anos. Os anos anteriores, a gente tem encerrado entre 17% e 19% de despesa liquidada. Então, eu vou voltar a falar aqui da saúde. Será que o pessoal precisa também? Pode falar, por favor. Então, eu fui informada que está baixinho o volume, eu vou repetir aqui a parte de pessoal e a parte de saúde. Quanto à saúde, nosso limite mínimo constitucional por ano é 15% da receita arrecadada. Até o momento, a gente investiu de despesa liquidada 14,06% da despesa da receita arrecadada no ano, que é o período de janeiro a abril. Vamos ultrapassar esse limite, muito provavelmente, porque agora está tendo um incremento na área da saúde. A gente está investindo ainda mais do que já investia. Considerando que os anos anteriores o resultado foi entre 17 e 19, eu imagino que a gente vai ficar nesse limite também no final do ano. Sobre o pessoal, o limite máximo ele é apurado com base na receita corrente líquida, onde não podemos, em hipótese nenhuma, ultrapassar o valor de 54%. No fechamento até a folha de abril, nós gastamos 43,85%. Então, a gente está com uma folga muito grande aqui dentro dos limites constitucionais. Esses 43,85%, eles representam aproximadamente 14 milhões e meio de reais investidos até o momento, que são as despesas com rescisão, com os vencimentos, INSS e FGTS. Quanto ao ensino, o nosso mínimo de aplicação de recursos do Tesouro, ele é 25% da arrecadação. Aí, a despesa, ela segue uma execução orçamentária, que começa no empenho, liquidação e pagamento. Os limites, eles são apurados em liquidado, na liquidação. Liquidado até o momento, no mês de abril, nós temos 23,81%. Só que como esse limite ele é anual, ainda dá tempo de recuperar esses outros 1,2%, que é pouco até. Empenhado já foi acima, né? Foi empenhado 26,3% de toda a receita arrecadada. Essa despesa empenhada, ela corresponde a R$ 2.326.000. Temos perguntas na internet ou aqui? Senhor presidente, poderia... Karina, Marquinhos, a gente pode então perceber que as contas da prefeitura estão em ordem, os precatórios em ordem, tudo em ordem. Sim, tudo em dia. Uma visão técnica por parte do Departamento de Contabilidade, a que se deve esse êxito, vamos dizer assim, que até é um sucesso, né? Sim. A que deve vamos chamar assim, de grande êxito nas contas públicas hoje, pelo fato de elas estarem fechando tudo no azul? Então, a gente tem uma equipe muito boa que trabalha sempre em cima não só da arrecadação, mas trabalha em cima da parte da despesa. Estamos, principalmente agora, gastando naquilo que é mais necessário, deixando despesas supérfluas para depois, quando pudermos realmente gastar. Eu entrei há pouco tempo na gestão pública, faz 1 ano e meio, mas dentro desse período eu não vi até agora nenhuma conta que seja paga em atraso por insuficiência de caixa.
Às vezes atrasa porque dá um problema no pagamento, nos dados bancários, mas são coisas de um dia e já resolve. Então, eu atribuo esse sucesso, como o Jorge disse, à boa gestão que nós temos lá no financeiro. Marcos, quiser acrescentar alguma coisa? Só fazer uma pergunta? Claro. Primeiramente, boa tarde. Desculpe pelo atraso, não estava assistindo pela internet. Em relação ao Covid, surgiu um assunto esses dias, né, uma matéria no Vale, né, falando sobre alguns municípios só que estava ok e outros estavam errados. Né, a prefeitura já fez uma notificação por transparência até no portal de transparência. Seria possível explicar o que aconteceu? Claro. Então, essa notícia que o Binho está falando, ela veio por parte do Tribunal de Contas, onde falou que dos 39 municípios do Vale do Paraíba, 36 estavam com alguma incoerência na prestação de contas na transparência do Covid. Quem está acompanhando de perto aqui a parte de legislação governamental está vendo que são inúmeros decretos, leis, normativos, portarias. Nós estamos estudando tudo, mas é um momento muito diferente, que é a calamidade pública. Aí foi determinado que houvesse um portal da transparência específico somente para o Covid, com um código de aplicação de despesa específico, o qual nós não tínhamos no orçamento, porque não há como você prever no ano anterior que vai ter uma catástrofe desse tamanho. Então, o problema foi esse, não foi falta de transparência, foi uma falta de informação somente da parte da despesa. Todas as receitas arrecadadas estavam já no portal nesse momento, quando saiu a notificação. Agora, nós já regularizamos o portal e ele está trazendo todas as informações de despesa e de receita, conforme está pedindo lá no Tribunal de Contas. Só para acrescentar, se eu estiver errado, você me corrige. O município, até agora, o dinheiro que usou na saúde, fora se for aprovado, mas não foram usado ainda. Precisa de um plano de trabalho da Santa Casa, o dinheiro que foi aprovado para a Santa Casa. O resto do dinheiro que foi usado para a saúde em relação ao Covid foi dinheiro próprio. Então, dinheiro do governo federal destinado ao Covid, até agora, no momento, o município não usou. Isso? Usamos um valor do federal, sim. Um repasse para a Santa Casa foi feito agora na sexta-feira, no valor de R$116 mil. A diferença do montante que está aplicado até hoje em despesas, que está em torno de 200 mil, acho que um pouquinho mais, isso foi pago com recurso próprio. Aí nós temos recurso do TJ, que nós recebemos já a doação deles, tem de recurso da União, e esse ainda vai ser aprovado, a lei que já veio aqui o projeto, já fizemos audiência, e aí sim a gente vai estar autorizado a utilizar esse recurso. Sim, verdade. O Marcos lembrou aqui, o Tribunal de Justiça doou em dinheiro R$40 mil e em material de consumo R$32 mil, que o material de consumo seriam luvas, avental, álcool em gel. Mais alguma pergunta, observação? Passo a palavra para a nossa contadora Elza, para que faça as suas considerações. Boa tarde a todos, boa tarde aos munícipes que nos assistem. Quando nós falamos de gestão financeira da Câmara, é bem menor do que prefeitura. Nós não temos saúde, não temos educação, não temos gastos com Covid. Então, da Câmara, o único dado que a gente apresenta no quadrimestre é o percentual de folha. O percentual de folha permitido pela legislação é 6% da receita corrente líquida do município, o que representaria hoje numa receita corrente de 34.185.000, total de 2.051.000, que seria 6%. Hoje, nós estamos trabalhando com 871.787, que representa 2,55%. Então, nós temos uma margem boa aí, que com certeza não iremos usar, e esses valores, eles são apurados em relação aos últimos 12 meses. Então, quando eu falo 871 mil, é o gasto de folha com encargos da Câmara dos últimos 12 meses. E a receita também do município, os 34 milhões, em relação aos últimos 12 meses. Então, assim, da Câmara, é só esse dado que a gente apresenta. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição.
Continua a palavra com os nobres colegas vereadores. Oi? Não, tá. As eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas diretamente aos meios de comunicação da Câmara Municipal, Facebook, ouvidoria, para que se possa, posteriormente, a gente poder estar respondendo. Algo mais? Eu agradeço o espaço aqui para a gente estar apresentando os valores, tirando as dúvidas dos vereadores, que com certeza também é do pessoal do município, dos munícipes aqui de São Bento. Agradeço o Marquinho, agradeço a Karina, agradeço o vereador Jorge, agradeço o vereador Fábio, agradeço a nossa contadora Elza, agradeço os funcionários desta casa e, não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a audiência do quadrimestre. Muito obrigado.